Cumprimento a todos com a graça de nosso Senhor Jesus. Vamos dar então continuidade à nossa avaliação sobre a defesa do juízo investigativo ou juízo desde 1844, que o meu amigo Davi Caldas, do Intelectus Podcast, apresentou em um dos seus vídeos, né? Agora, o meu primeiro vídeo eu comentei sobre que é estranho ele abandonar o termo juízo investigativo, já que é um termo que não é apenas mencionado na teologia adventista, mas ele é articulado para que, como tal, represente a doutrina, mas o Davi diz que prefere não usar, mesmo que esse termo tenha sido articulado teologicamente ou doutrinariamente em Ellen White, a partir de Ellen White ou nos escritos de Ellen White. Então, ele aqui faz esse abandono, né? Então, eu fiz um vídeo que eu estranhei isso. Houve até um comentário lá no vídeo dele, aliás, nesse vídeo, de um adventista estranhando, né? Mas parece que alguns estão gostando da abordagem do Davi, não sendo aí tão fiel àquilo que o adventismo sempre apresentou no uso desse termo. Depois, no meu segundo vídeo, eu comentei, né, quando ele apresenta, né, uma introdução do que é o juízo investigativo, e eu mencionei que ele desconsidera o fato histórico que leva ele a apresentar essa interpretação, ainda que com seus modelos próprios ou tentando apresentar a doutrina desconectado de algo de Ellen White ou de Guilherme Miller, mas a verdade é que os fatos históricos comprovam que ele mesmo não estaria apresentando esse tipo de interpretação se não houvesse aqueles fatos históricos lá. Então agora vamos ver a abordagem dele. Eu vou continuar só gravando um vídeo curto, aí no máximo de 15 ou 18 minutos. Então vamos para uma parte aqui. Sei que ele fez um vídeo aí que eu acho que foi um vídeo infeliz, quando ele colocou o título lá que eu fugi do texto, né? Eu lamento, Davi, você ter gravado isso, porque você sabe que é uma série aqui. Eu não estou gravando, interrompendo o seu vídeo em um vídeo só de 1 hora, 1h30. Estou mostrando em vários, né? Então eu nem vou considerar aquilo lá, tá bom? Então vamos para o texto ou vamos para aquilo que ele vai apresentar agora. Eu vou aumentar aqui bem o volume e vamos lá. Esse é o juízo pré-advento, tá? Essa é a doutrina do juízo pré-advento. Será que essa doutrina está na Bíblia? Será que dá para defender essa doutrina só pela Bíblia Sagrada? Vamos ver, né? Vamos lá, Daniel 7. Eu vou começar lendo o verso 8. Eu só quero fazer aqui uma observação, né? Ele usa o Daniel capítulo 7, que é um texto usado recorrentemente pelos adventistas para confirmar aí o juízo investigativo. Porém, a própria Ellen White, ela diz que o texto que prova o juízo investigativo é Daniel 8:14. É o texto que foi mais usado pelo movimento para provar o juízo investigativo. Porém, o Davi vai fazer uso de um texto que podemos dizer que está em um segundo grau de importância aí, mas também é um texto que é muito usado pelos adventistas, né? Continuando. Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como olhos de ser humano, e uma boca que falava com arrogância. Davi, o que é esse negócio de chifre? O que é isso que você está falando? Vamos lá, vamos contextualizar. O livro de Daniel, ele é um livro que tem alguns capítulos históricos e alguns capítulos proféticos, tá? Os capítulos proféticos são o capítulo 2, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11 e o 12, tá? Esses são os capítulos proféticos. São capítulos que possuem alguma profecia, que possuem alguma visão, que possuem algum sonho que é interpretado, etc, tá? E, pois bem, qual é a estrutura desses capítulos proféticos? É assim: cada capítulo explica e amplia o capítulo anterior.
Então o capítulo 7, que é esse que a gente está lendo, ele explica e amplia o capítulo 2, que é o primeiro capítulo profético. Tá? O capítulo 8, que é o próximo, ele vai explicar e ampliar o capítulo 7. O capítulo 9 vai explicar e ampliar o capítulo 8. E assim, sucessivamente até o capítulo 12. Tá? Essa é a estrutura de Daniel. Quando você lê todos esses capítulos, você percebe que é assim que funciona. Isso significa que existe uma só temática que perpassa todos esses capítulos. Todos esses capítulos estão falando da mesma coisa. Okay? E que temática é essa? É a temática da sucessão de reinos, ou a sucessão de impérios, ou a sucessão de poderes. Tá? E tem um foco aqui. São os poderes ou os impérios que assolaram Israel. A partir de quem? A partir da Babilônia. Tá? Então você vai ter, a partir da Babilônia, impérios que vão se sucedendo, um atacando o outro. Eu preciso parar aqui, né? Depois a gente continua. Aqui há imprecisões na abordagem de temas e de resumos do Davi. Nós sabemos que é usual intérpretes do livro de Daniel afirmarem que do capítulo 1 ao capítulo 6 seria mais atuações de Daniel com alguns monarcas e ali na história dos outros jovens também. E ali do 7 também ao fim seria mais para o futuro, né? Esse tipo de divisão não é muito apropriada, não é muito adequada. E o Davi, ele até que se desprende disso, e ele vai dizer que existe capítulos proféticos, né, em todo o livro. Isso está certo. Agora, o que me parece ser forçado é quando ele diz que cada capítulo amplia e explica, né, a visão anterior. Bom, enquanto seja verdade em alguns casos, não é verdade em todos os casos isso que o Davi está colocando. Veja, no capítulo 2 de Daniel, nós temos sim algo semelhante com o capítulo 7 de Daniel. No capítulo 2 de Daniel, há lá a visão de Nabucodonosor, né, o seu sonho, em que há uma estátua, a cabeça de ouro, o peito, né, a cintura, as pernas e os dedos. Né? Então, é a sucessão de reinos. Usualmente se entende assim até os últimos dias, onde uma pedra é arrancada e elimina ali aquela estátua a partir dos seus pés, né, os dedos ali. Então, no capítulo 7, nós temos alguma estrutura assim, semelhante. Né? O primeiro animal seria a cabeça da estátua, depois a Medo-Pérsia, o braço e o peito, depois a Grécia, Roma e os reinos que vieram depois do Império Romano, com suas divisões, desde os bárbaros até quando o Império caiu totalmente diante dos turcos em 1450 e alguma coisa ali. Bom, o que nós temos é que há uma sucessão de impérios nesses dois capítulos, né? Mas aí ele dizer que outros capítulos explicam isso não tem como ser provado. O capítulo 8, por exemplo, vai expandir acontecimentos só em dois reinos. Né? Eu sei que o Adventismo vai dizer outra coisa a respeito ali do chifre e tentar chegar em Roma ali. Mas nós temos lá no capítulo 8 a visão do bode e do carneiro, né? Que obviamente representa o reino da Média e da Pérsia e também o reino grego, que depois também é subdividido em chifres e depois sai um pequeno chifre de um daqueles quatro. Né? Então, a visão do bode e do carneiro, né? Do carneiro e do bode, não tem uma ampliação não, mas ele afunila. Ele afunila acontecimentos que correspondem ao peito da estátua, à cintura ali da estátua,
e correspondem aos animais, né, do capítulo 7 de Daniel, até em figuras diferentes. Lá em Daniel temos o leão, temos o urso, né? Aqui, então, no capítulo 8, o urso é um carneiro, lá havia o leopardo, né, de 4 asas, tal. Aqui a visão é um bode. Então, assim, isso que o Davi colocou já é na realidade, e aqui, gente, ele vai dizer que é só com a Bíblia? Não, esse já é um pressuposto que ele está inferindo. Há uma camisa de força já proposital, que vai ser, então, desatada mais adiante. Então, isso está sendo produzido. Então, esse negócio, só com a Bíblia, né, não logra êxito se você for ler e se ater ao texto. Por exemplo, o capítulo 9 de Daniel também não tem nenhuma abordagem necessariamente em ampliar lá a sucessão dos reinos, quer da estátua, quer dos animais ali do capítulo 7, ou mesmo de outro fato envolvendo ali os 2 animais no capítulo 8. Ao contrário, agora nós temos um paralelo entre 70 semanas de Daniel depois dos 70 anos de cativeiro. E agora, as 70 semanas vai falar da vinda do Messias, enfim. Então, eles tentam depois encaixar e para tornar que aqueles 2.300 dias lá de Daniel 8,14 seja o grande momento, ou digamos, aquele período profético, o grande período profético que estaria 70 semanas, quando na verdade seria o contrário. Depois, no capítulo 11, nós temos a disputa, né, dos reis do norte e do sul, que vai até ali adiante, há debate sobre a interpretação desses reis, e por fim o capítulo 12, que fala do fim de todas as coisas, tal. Então, não há, como colocou o Davi aqui, de forma estrita, essa ideia de que um capítulo explanou, né, o outro expandiu. É verdade que há, sim, conexões, há explicações, mas não da forma rígida que ele colocou, porque nós não encontramos isso. Nós encontramos, sim, alguns capítulos explicando algumas facetas, encontramos trazendo outras informações que não são necessariamente sequenciais àquilo que foi colocado, traz novas abordagens. Então, assim, isso que ele colocou aqui foi um pouco forçado, mas a realidade é que, como eu tenho acreditado no Davi, isso daqui ele faz de forma já inconsciente, para já deixar, né, pronto as conclusões adiante. Então, isso tudo já é intencional, já é, digamos assim, de forma hermeneuticamente falando, ele já está casando interpretações futuras, né? Então, vamos aqui tentar ouvir mais um pouco, e aí eu faço outras observações. Vamos lá. De Daniel, essa é a temática de todos esses capítulos, tá? E esses impérios, eles vão até onde? Esses poderes, essa sucessão vai até onde? Até a volta de Jesus, tá? As profecias de Daniel, elas se iniciam ali no momento em que Babilônia está dominando Israel, passa por todas as dominações posteriores e se estende até a volta de Jesus, tá bom? Quando você lê, você vê que é exatamente isso. Essa é a temática que você vai encontrar nesses capítulos proféticos. E bom, cada um desses capítulos proféticos oferece um símbolo diferente para esses impérios, para esses reinos, esses poderes, tá? Então, no capítulo 2, você tem ali o sonho de Nabucodonosor, que Daniel vai interpretar, e o símbolo ali é uma estátua, e a estátua ela tem várias partes diferentes. Ela tem a cabeça de ouro, os braços e peitos de prata, a cintura de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. Então, cada uma dessas partes representava um desses impérios sucessivos. Ok? E o texto vai dizer isso explicitamente e vai dizer que a cabeça de ouro era a Babilônia. Ok? Depois... Eu quero ficar por aqui e depois, num próximo vídeo, continuo. Eu quero fazer uma observação aqui bem interessante. As testemunhas de Jeová, eles também
aprenderam historicamente com os intérpretes adventistas, eles têm uma abordagem sobre Daniel um pouco semelhante também, que vai dizer aqui que aconteceu lá no céu. As Testemunhas de Jeová dizem que aconteceu em 1914, quando Jesus recebeu o poder, o reino, né? E ele então passou iniciou os últimos dias, já que acabou os tempos dos gentios, então começou o reino, a presença invisível de Cristo no reino celestial. É óbvio que quem primeiro interpretou algo assim, em 1844, foram os adventistas, e as Testemunhas de Jeová fizeram. Só que tem um ponto aqui que aparentemente nós veremos futuramente que há uma vantagem, né, em todo esse emaranhado nas interpretações das Testemunhas de Jeová e dos adventistas. Você observou que Davi comentou sempre de Babilônia, né, sempre de Babilônia, quando começou e tal. Então, o cálculo para heresia lá de 1914 das Testemunhas de Jeová começa com Babilônia. Então, algo que Babilônia fez é que eles então começam a fazer uma contagem de 2.520 anos para chegar em 1914. O Davi, ele está aqui falando de Babilônia, mas uma data importante para ele será não no Império Babilônico, né, mas no Império que veio depois de Babilônia e deu a ordem para restaurar Jerusalém, né, o ano de 457, lá no rei Assuero, né, se não me falha a memória. Então, Artaxerxes, aliás, perdão. Então, assim, é muito curioso que ele apresenta uma abordagem, mas daqui a pouco ele vai precisar desconsiderar a cabeça de ouro e o leão como reinos importantes para esse cálculo, né? Então, o que eu começo a observar e não estou aqui ofendendo o Davi sabe disso, né? Eu posso até apresentar algumas palavras mais duras para aquilo que ele vai apresentar, mas nada contra ele, e espero que Cristo ilumine o coração e a mente dele. Mas isso daqui tudo já está sendo calculado, isso aqui já está sendo colocado de uma maneira que possa favorecer a interpretação posterior. Então, são essas observações. Eu quero caminhar, né, com esse vídeo do Davi aqui, trazendo ponderações sobre a sua interpretação, que não vai ser melhor do que aquela que a sua profetisa já apresentou há muitos anos. Que Deus nos mantenha na verdade, que Deus continue colocando a nossa fé e a nossa confiança em Cristo Jesus, nosso Rei e nosso Salvador. Deus te abençoe.